Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender as raízes do povo japonês. É uma história que, olha, começa milhares e milhares de anos atrás. Então se preparem, porque a jornada é longa e fascinante. Então, essa é a grande pergunta, né? Quem são e de onde vieram os japoneses? E já adianto, a resposta não é nada simples. Envolve migrações ancestrais, uma mistura de culturas bem diferentes e depois um longo tempo de isolamento que acabou formando uma identidade única no mundo. Vamos começar a desenrolar esse mistério. Para começar essa história, a gente precisa voltar lá para a pré-história do arquipélago japonês. É lá que vamos encontrar a primeira grande cultura da região, o povo Jomo. E quando eu digo voltar no tempo, é voltar muito, mas muito mesmo. Pensem em caçadores-coletores nômades atravessando pontes de terra que naquela época ligavam o que hoje é o Japão ao continente asiático. Foram esses os primeiríssimos passos humanos por ali. E foi a partir desses pioneiros que lá por volta de 14.000 a.C. nasceu a cultura Jomon. O nome Jomon quer dizer padrão de corda, sabe? É por causa das marcas que eles deixavam na cerâmica. Isso é incrível porque essas peças estão entre as mais antigas do mundo, um marco para a história da humanidade, sem dúvida. Agora, olhem só essa linha do tempo. É para a gente ter uma ideia da dimensão da coisa. A cultura Jomon durou mais de 13.000 anos. É um tempo absurdo de longo, que viu o fim da Era do Gelo e o surgimento de uma sociedade super estável e complexa, muito antes da agricultura sequer aparecer por lá. É impressionante. E o povo Jomon não era simplesmente nômade, não. Eles criaram vilas semipermanentes, se tornaram especialistas na caça e na coleta, explorando tanto as florestas quanto o mar, e, como a gente viu, eram mestres na cerâmica. A espiritualidade deles era totalmente conectada com a natureza, sabe? Adoravam seus elementos, o que deixou uma base cultural que, de certa forma, ecoa no Japão até hoje. Mas essa era Jomon, tão longa e estável, estava prestes a mudar para sempre. Uma nova onda de pessoas estava vindo do continente asiático, trazendo tecnologias e um jeito de viver que iam virar o jogo por completo no arquipélago. Ali, por volta de 300 a.C., um novo povo, que a gente chama de Yayoi, começou a chegar no Japão, provavelmente vindo da Península Coreana. Essa chegada foi o começo de uma das maiores e mais importantes transformações da história japonesa. E a diferença entre as duas culturas era gritante. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, os Jomon, caçadores-coletores com ferramentas de pedra. Do outro, os Yayoi, chegando com a agricultura de arroz, com domínio de metais para fazer ferramentas e armas de bronze e ferro. Foi uma verdadeira revolução tecnológica e cultural que remodelou tudo. Certo. Então, o que acontece quando esses dois mundos tão diferentes se encontram? Bom, não foi uma simples substituição. O que veio a seguir foi uma mistura complexa, fascinante, que deu origem a algo completamente novo. Conforme a cultura Yayoi avançava do sul para o norte, com sua agricultura que alimentava muito mais gente, ela foi se misturando com as populações Jomon. Com certeza teve conflito, mas também teve muita assimilação, muita mistura, tanto cultural quanto genética. Foi nesse caldeirão que o povo japonês moderno, como a gente conhece, começou a ser forjado. A arqueologia nos conta uma parte da história, claro. Mas e a genética? Hoje em dia, ela nos dá uma janela direta para esse passado, para o legado dessa fusão ancestral. E o mais legal é que os estudos de DNA confirmam essa história de dupla origem. Eles mostram que a população japonesa de hoje tem duas linhagens ancestrais principais. A maior parte, uns 70%, vem de povos do norte da Ásia, que são, muito provavelmente, os descendentes do Yayoi. E os outros 30%? Bom, esses vêm de uma linhagem mais antiga do Sudeste Asiático, que é justamente a herança genética do povo Jomo. A conta fecha. Beleza, vamos agora juntar todas as peças e entender como essa história toda, tão antiga, moldou o Japão que existe hoje. Então, o ponto central é essa sequência. Primeiro, a base Jomon, super antiga. Depois, a chegada dos Yayoi, que mudou tudo. Em seguida, a fusão desses dois povos. E, por último, séculos de um certo isolamento do resto do mundo, que permitiu que essa nova cultura se desenvolvesse de um jeito único. E aqui a gente tem um paradoxo histórico bem interessante. É justamente essa combinação de uma dupla ancestralidade, de uma mistura de povos, seguida por um longo período de desenvolvimento mais isolado, que ajuda a explicar por que a cultura japonesa é tão distinta e, ao mesmo tempo, tão homogênea. É um legado direto de uma jornada que começou há mais de 15.000 anos. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar.
como essa fusão de milênios atrás ainda define o Japão de hoje. Desde a espiritualidade shintoísta, tão ligada à natureza, uma possível herança Jomon, até a importância do arroz na culinária e na sociedade, um legado claro dos Yayoi. As marcas dessa história ancestral estão por toda parte. Uma história fascinante, gravada no DNA e na alma de uma nação.